Boa noite a todos. Boa noite, amados. Graças e paz, sejam bem-vindos ao podcast Deus e Nós, devocional, número do homem 666, parte 13 e 4, com a sister, pastora e mestra Sandra Ribeiro. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. E bem. Pai, obrigado por tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado porque o Senhor guarda a sua palavra e és fiel. Não há outro maior que tu, outro melhor que tu. És infinito, alfa e ômega, princípio e fim. Abba, fala aos nossos corações conforme a tua vontade. Guia-nos. Faz-nos crescer em espírito e em verdade. Conduz nossa alma em teus caminhos. Amém. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelas revelações da tua palavra que lançam fora todo o medo e nos enchem da alegria, do amor, da esperança que procedem de ti. Obrigado, Abba, porque tu és fiel e tu testifica a tua verdade, porque a tua palavra é a verdade e não há contradição, porque tu não és homem para que nem nem filho do homem para que se arrependa. E o que podemos contra a verdade, senão somente em favor da verdade? Amém. Obrigado, Pai, pela minha vida, a vida da Sam, a vida dos nossos familiares. Que o Senhor guarda cada um de nós. Amém. Obrigado por este momento, a vida de cada um daqueles que estão recebendo, de seus familiares também, cada uma das particularidades da vida de cada um de nós. Que possamos ter paz, paciência, domínio próprio, para poder ouvir, receber e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, conforme o teu poder que opera em nós. Amém. Obrigado pelo espírito de revelação no pleno conhecimento de ti. Te pedimos, dá-nos mais e mais. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a esperança para a qual tu nos chamaste, as riquezas da tua gloriosa herança em nós, teus santos, e a incomparável grandeza do teu poder para conosco os que cremos. Louvado seja teu santo nome. De eternidade em eternidade, tu és santo, digno de todo louvor. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Então, o número do homem, 666. Nós vamos, como sempre, vamos ler o último parágrafo do anterior para a gente poder dar prosseguimento. Oi, Cleide, seja bem-vinda, meu bem. Maravilhosa. Eu não consegui ler. Nem vi ainda, não cheguei. Passou rápido. Raul deu boa noite, a Ari Paz, Senhor, boa noite. E a Cleide disse, como Deus é maravilhoso, agradeço a Deus por ter enviado vocês com tanta sabedoria. Fui enganada tanto. Coisa linda. Amém. Isso aí, viu? Deus é bom, Cleide. E Ele ama você, ama todos nós, todos os filhos dele. E não vai ficar nada em oculto, Ele vai revelar todas as coisas, viu? Acredite. Você vai ser cada vez mais adornada, cada vez mais brilhante, cada vez mais parecida com o seu Senhor, com o seu Abba. Todos nós, em nome de Jesus. Por isso estamos aqui. Então vamos lá. O último parágrafo, tá, da parte anterior de ontem. Então, este virá quando as trevas... o filho da perdição, tá? Nós estamos falando aqui acerca do filho da perdição. Este virá quando as trevas estiverem mais densas, a chamada noite, isso é linguagem espiritual, figurada, para aquelas almas que estão dormindo embriagadas com o cálice da prostituição. Conforme nós lemos ontem, né? 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 7, e Apocalipse 18, 3. Cometendo com avidez todos os tipos de pecados, pois se recusaram a receber a verdade em seus corações, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10. O apóstolo Paulo chama esse tal, o homem da perdição, não é? Também de perverso, que virá no devido tempo, ou seja, na apostasia, ou carta de divórcio da prostituta infiel, falo em termos religiosos, quando aquele que detém a sua vinda não estiver mais aqui.
Por quê? Porque isso é uma linguagem, tá? Deus, ele sempre se refere, não é, a sua palavra, as escrituras, aquele que está contido no Antigo Testamento. Então, Deus, né, a Israel era a figura, né, da esposa, daquela nação que era desposada de Deus, né? Deus desposou Israel, Deus era como a mulher, não é? A esposa para Deus, isso é uma figura, tá? E então eles se corromperam e começaram a imitar o procedimento dos pagãos, daqueles que eram gentios, dos que não eram, né, chamados de judeus, o resto da população mundial. E então a figura do que vai acontecendo na linha cronológica da história da humanidade, né? Foi enviado Moisés como libertador daquele povo, e em dado momento, né, conforme todos os 10 mandamentos e as leis levíticas que foram dados, né, para reger ali a conduta daquele povo perante Deus, né, para separá-los mediante Deus, para poder apresentá-los, né, diante de Deus da forma que era cabível naquele momento, né, da primeira aliança. E aí Moisés, né, deu a carta de divórcio, né, para todo homem que quisesse, né, se divorciar, se separar da sua mulher. Essa palavra no grego, tá, ela significa a carta de divórcio, ou seja, separação daquela que é infiel. Isso no caso para mulher que é pego, né, em adultério. Então, isso é uma figura, não é, embora seja algo do mundo natural, mas é uma figura mediante Deus, né, o entendimento de Deus e das coisas espirituais. Então, você pode ler, Vini, por favor, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 6. Ai, não estou conseguindo olhar muito para a tela, gente. Me perdoem se eu não conseguir ler, porque eu fiquei tanto tempo estudando as escrituras que... Deixa eu sensível à vista. Sim, minhas vistas estão sensíveis, eu não estou conseguindo olhar muito para a luz. O Paulo Rodrigues perguntou, mas não foi Deus que mandou eles fazerem uma imagem de serpente, números 21? Como então eles que desviaram os próprios Tem a ver uma coisa com a imagem? outra. Deus não mandou fazer para adorar. Aquilo era uma figura. Aquilo era uma figura da verdade. Veja, Deus mandou fazer, não é, para mostrar o que estava oculto no coração dele e também para trazer no tempo apropriado o Filho, né, a salvação. Deus estava mostrando, não é, que o que tinha dentro das pessoas era o veneno mortal da serpente. E as serpentes abrasadoras do deserto nada mais eram, não é, do que figuras, mais para o mundo natural, é algo, não é, manifesto, algo real, não é, que provocava mortes, provocava dores naquelas pessoas. Então ele mandou fazer essa serpente, já prefigurando aquele que viria, não é, e se tornaria a figura da maldição, seria mal feito, maldito, para levar toda a maldição em si e nos dar lugar, o lugar dele. Veja, ele ia trocar de lugar conosco. Você não compreende as coisas espirituais e julga os atos de Deus, porque você é um mero mortal, você não tem o espírito. E não adianta você tentar julgar os atos de Deus se você não o entende, se você não o conhece. Então, conselho, busque conhecer a Deus enquanto se pode achar. E depois você vai poder ter uma compreensão verdadeira daquilo que você acha que é. É contraditório realmente. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Você vai continuar tentando e vai ficar cada vez mais contraditório, querido. Eu sinto muito, tá bom? Por gentileza, não seja rude de ficar mandando mensagens sucessivas se você não está entendendo porque não quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Lembrando que já foi feito convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador, mas você recusou outrora. Então... Ele vem aqui sempre? Ele já veio aqui outras vezes. Então, se você não entende e não quer receber Jesus como Senhor e Salvador, não quer receber o que vai te dar o entendimento, não atrapalhe aqueles que estão aqui com fome e sede para receber. Ou vou precisar te silenciar. E aí vai ficar desagradável para você precisar ser silenciado, como aquelas mulheres de Coríntios que precisaram ser chamadas a atenção, que agiam de modo sem educação, sem respeito. Felipe, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Pois Boa noite, Felipe.
Pois é, tem homens que agem como as mulheres, né? De 1 Coríntios 11. É incrível, não é? Vergonhoso para ele mesmo. Sim. Enfim. Provavelmente esse deve ser daqueles que dizem que mulher não pode ser pastora. Ai, ai. Então, gente, continuando. 2 Tessalonicenses, né? Sim, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 6. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 6. Versão NVI. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, Calma, o filho olha da só. perdição. Antes daquele dia, Antes daquele dia virá a apostasia. ou seja, antes daquele dia, né, do dia do Senhor, do dia que será, que virá, não é, a ira de Deus sobre o pecado, né, a consumação da ira de Deus sobre o pecado. Antes desse dia precisa acontecer a separação, não é, entre aquela que é a fiel e a infiel. Ai, perdão. Então, antes de acontecer isso, não é? É necessário que aquele que está refreando essa ira, não é? Que é o amor do noivo pela noiva, seja retirado. Então, a fiel não vai, não é, padecer junto com a mulher infiel, não vai para o mesmo lugar, não é? Então, a fiel, a mulher fiel, a Jerusalém celestial, ela será guardada, ela será protegida. O Elci, seja bem-vindo. Boa noite, Elci, seja bem-vindo ao espaço. Então, essa carta de apostasia, perdão, essa carta de divórcio, na apostasia, ou seja, a separação vai acontecer para que seja revelado os filhos, né, das mulheres, ou seja, a mulher que é a fiel, né, que é a Jerusalém celestial, os seus filhos, né, são aqueles que estão em Cristo Jesus. É quando o varão, né, o filho varão ruioso será, vai ser formado, não é? O corpo de Cristo completo será formado. A parte espiritual, em termos espirituais. Quando essa plenitude chegar, então, essa separação vai ser dada, tá? Aqui na terra e também nos céus. E daí vai ser algo subsequente, vai ser algo ininterrupto. Vai acontecer uma coisa após a outra, sem interrupção. Assim como muda as estações, né? Assim como vem o dia e a noite, ininterruptamente, não é? Uma coisa vai acontecer posteriormente à outra, paralelamente à outra, entende? Sem interrupção. Isso também é outro mistério que por hora não vamos abordar. Oh, perdão. Sim, 2 Tessalonicenses 2, né? O 3 e o 6, né? Tá. Versículo 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, o que está detendo, né? Eu já falei de antemão, não é? É o amor do noivo pela noiva. É ele que está detendo, ele que está refreando para que a ira de Deus não caia, vai acontecer tudo no devido tempo. E no devido tempo é que esse homem do pecado, né, esse perverso será revelado, será manifesto abertamente para que todos saibam quem é. Mas enquanto, né, a luz está no mundo, né, o Espírito Santo, né, o maioral de todos está atuando no mundo em nosso favor, ele não pode aparecer, tá bom? Então, tudo tem o seu tempo e Deus, ele é perfeito em tudo que faz. E até mesmo Satanás precisa se colocar no seu devido lugar. Ele não pode contra aquele que pode todas as coisas. Então, por mais que as pessoas, não aclamem, por mais que as pessoas batam palmas ou vejam aquilo que é visível e barulhento e muito manifesto no mundo, mas Deus ainda continua tendo controle de todas as coisas. Nós que somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia, devemos crer no nosso Senhor, no nosso Salvador, porque Ele não perdeu o poder dele, Ele não mente. Se é alguma coisa que Deus não pode fazer, é mentir, porque Ele é a própria verdade. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Veja, o Senhor Jesus matará o perverso com o sopro da boca dele. Ai, meu Deus, ou seja, né, esse perverso não pode ser morto de forma natural. É tanto que
vão tentar, não é, fazer isso, mas ele vai reviver. Por quê? Porque ele não pode morrer, não é, de forma humana, bom, por meios humanos, por armas humanas. Embora ele venha como um homem, mas ele não é um mero mortal. O espírito que está dentro dele é que manterá aquele ser de pé. Bom, então o Senhor é que vai matar com o sopro da sua boca. Olha isso. Mas isso é o poder de Cristo. As pessoas acham que Cristo é fraco, né? Porque ele morreu na cruz. Mas aqueles que creem, né, nessa fraqueza, a fraqueza de Deus é mais poderosa do que o poder do mundo, né, do que a força do mundo. Então, as coisas de Deus são sempre, né, contrárias a, como um rapazinho aí disse, né, contraditório. Exatamente. Deus é muito contraditório ao ponto de vista humano, não é? E essa é a lógica reversa, né, das coisas, da sabedoria humana versus sabedoria divina. Para bom entendedor, né? Que fique aí com a sua porção. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Por quê? Porque Jesus é luz. Jesus é a própria luz, a verdadeira luz, enquanto que o perverso é filho, não é, das trevas. É filho de Satanás. E Satanás é trevas. Logo, quando a verdadeira luz se manifestar de forma, não mais, não é como ele em carne e sangue, mas agora, não é, em seu corpo glorioso, na sua matéria, na sua essência, então aquele que é morte e trevas não vai prevalecer. Mas só a manifestação de Jesus já vai dar fim aí a esse poderoso, não é? Síria, eu não te perguntei, não te chamei. Obrigada, tchau. Não há de quê. Você viu, eu não apertei nada. Aí quando a gente chama, né? Ai, muito bom. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Veja, a vinda desse perverso, ou seja, desse homem, né, da perdição, desse homem do pecado, é segundo a ação de Satanás, a atuação, o poder de Satanás. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, ele vai, não é, tentar, vamos dizer assim, imitar a vinda do Filho de Deus. Ele, só que de forma reversa, né? De forma completamente distorcida. Que é isso que ele faz. Né? Então, certamente, coisas grandiosas acontecerão antes, não é, dessa apostasia acontecer, dessa carta de divórcio ser dada, dessa separação acontecer, e ele vai aproveitar esse gancho, né, para dar prosseguimento, só que da forma dele. Perceba que tudo que vem das trevas é distorcido, e como tal a besta, que é a personificação do corpo dos espíritos opositores a Deus, assim como tem o corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo é formado por muitos membros, que somos nós, os filhos de Deus. Assim também existe, não é? Essa deformidade das trevas. Os espíritos das trevas também estão compondo ali, não é, as suas formas. E por isso que o apóstolo João, quando ele teve ali as visões espirituais, ele viu, né, uma besta vermelha, ele viu uma mulher, não é, vestida de vermelho, toda ornamentada, com um cálice na mão, embriagada. Veja, tudo isso são visões, no caso, né? Ele está vendo coisas que no mundo visível, né? Tem imagem de coisas visíveis, né? Do mundo visível, e algumas misturas, né? Com coisa que, veja, dragão, por exemplo, é algo que a gente nunca viu, não é? A gente entende como que ele deve ser, mas ninguém nunca viu. Mas isso são coisas, né? Figuras do mundo espiritual. Então perceba que tudo que vem das trevas é distorcido, e como tal, a besta, que é a personificação do corpo dos espíritos opositores a Deus, que usam os seres humanos e depois os devoram como se fosse pão. Esse é o Deus morto dessa era, que atua nos que vivem na desobediência, os chamados mortos. Isso está escrito em Efésios 2, do 1 ao 2. Você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Então, o espírito que atua, né, naqueles que vivem na desobediência está produzindo de acordo com a espécie dele, né, trazendo obras do maligno, obras da carne e coisa e tal. Satanás é o principal dos espíritos das trevas e concederá seu poder a esse homem para que ele realize o seu intento no mundo, sob o aspecto físico. É o descrito como cópia distorcida do cabeça da humanidade, o homem Adão, que é a coroa da criação de Deus nesse mundo. Só que ele não é Adão. Não é por quê? Porque Deus não fez. Não foi Deus que fez esse perverso. Tá? Tanto que Jesus é chamado, né, pelo apóstolo Paulo de último Adão. Mas esse perverso será o terceiro homem, né? O último dessa estirpe, vamos dizer assim. Né? O primeiro e o último, né? Porque na realidade vai ser algo completamente diferente, né, das outras coisas das outras manifestações, né, que ocorreram no mundo. Adão, que é a coroa da criação de Deus nesse mundo. Estes são as autoridades, os cabeças da criação, que é Adão, da nova criação, que é Cristo Jesus, e da perdição, que é o anticristo ou o homem do pecado. Esse espírito já está agindo no mundo, conforme está escrito, né? 2 Tessalonicenses 2,7, como nós também já lemos, né, em 1 João 2,18. Você pode ler, Vini, por favor, vamos ler mais uma vez, 1 João 2,18 e 4,3. 1 João 4,3. Tessalonicenses secular. A gente acabou de ler lá em cima. Primeiro João, capítulo 2, versículo 18, versão NVI. Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por quê? Porque para confessar Jesus como Senhor é necessário o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém pode confessar Jesus como Senhor. Por quê? Porque quem governa esse mundo não é o Espírito Santo, embora o Espírito Santo esteja atuando, mas por legalidade, né, do cabeça da criação, e isso foi Deus que instituiu, foi Deus que otorgou que seria dessa forma. Deus não age contra a sua própria declaração, sua própria lei. Então, se ele entregou o mundo para Adão, o cabeça da humanidade, logo, até o último momento vamos dizer assim, dessa era dos físicos, dos naturais, dos que descendem da geração, né, dos que descendem de Adão, logo terá, né, esse tal perverso terá aí algum tempo ainda para, como Jesus disse, né, Satanás já está condenado, mas ele ainda tem um tempo para agir, porque debaixo da autoridade que ele usurpou de Adão, que era o cabeça da humanidade. O apóstolo Paulo diz assim, olha, em 1 Coríntios 12, eu vou ler a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém, veja, ele está afirmando, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Quem diz isso não tem o Espírito de Deus dentro, não é, da sua estrutura, porque o Espírito de Deus não permitiria que a sua boca falasse, não é, uma blasfêmia dessa. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Logo, aqueles que não confessam Jesus como Senhor é porque eles permanecem nas trevas, não é? Então, isso não tem dúvida. Não é? Aqueles que não confessam permanecem, continuam nas trevas, não foram tirados das trevas para a luz, porque não receberam, rejeitaram Jesus. Então, só pode confessar Jesus, como veja, gente, não tem como um filho de Deus blasfemar contra o Espírito Santo, porque para confessar Jesus como Senhor é necessário a ajuda do Espírito Santo. Logo, não é? O Espírito Santo não vai permitir, assim como Satanás não permite que os seus
Oi, meu filho. Não permite que os seus, não é, confessem, não é? Agora, quando a alma geme, quando a alma clama, quando ela não aguenta mais ser escravo do pecado, se escrava do pecado, então ela clama e aí o Senhor vem e ajuda. Caso contrário, se ela não clamar, se ela continuar gostando, né, daquela vida, de viver no pecado, de viver na velha vida em Adão, então ela vai continuar morta em transgressões e pecado. E vai continuar servindo ao Deus dessa era que atua em seu coração. Essa é a realidade. Mas será revelado claramente e fará oposição a Cristo. Foi de Adão que foi tirada a primeira mulher. E por isso esse termo mulher, que no hebraico tanto homem quanto mulher forma um jogo de palavras que esconde o termo Iá. Ou seja, a gente já viu, não é, que Ish é um homem e Shá, mulher. Se juntar um com o outro, entre Ish e Shá, né, temos aí a palavra YAH, tá? Cujo significado é Senhor ou Jeová. Então, na união entre o homem e a mulher, não é? Deus deixou oculto o seu nome, a sua assinatura, a Jeová. Então, o que ele estava já desenhando, não é? Através dessa união, e ele disse: deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Quando o apóstolo Paulo diz que a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Estava falando, né, primeiramente do natural e depois do espiritual. Por quê? Porque quando a alma, que é terrena, não é, foi feita para esse mundo, se unir ao espírito, que é da dimensão eterna, então os dois serão um só espírito. Nós já somos, porque Deus já nos olha como a plenitude do que Jesus Cristo fez. Mas só será manifesto, né, no dia da redenção. Então, traduzindo de forma simples, hoje sabemos que se trata do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo homem, o último Adão, o eterno. Esse é o mistério profundo do qual Paulo descreve em Efésios 5, 31 ao 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Veja, ele estava um mistério profundo que estava oculto, e ele se refere aqui na Cristo e a Igreja, ou seja, o noivo e a noiva, tá bom? O noivo, ele é o espírito, e a noiva, não é? São as almas, né, daqueles que almas que se entregaram ao senhorio do espírito, que é Jesus Cristo. Logo, essa união, não é, entre alma e espírito, o espírito de Cristo, né, a noiva com o noivo, redundará, né, resultará no casamento, não é? Eu não consigo ler, baby. Eu realmente estou com a minha vista para a tela, tá complicado, não vou conseguir ler. Ele está dizendo que Jeová não existe uma tradução errada do nome secreto de Deus. Ah, claro. Com certeza, você estava lá, não é? E você que foi que deu todos esses toques, né, para o apóstolo Paulo e para todos os apóstolos, inclusive para Jesus Cristo, né? Tá bom, tudo bem, querido. Fique com a sua concepção, né? Se você acha que isso está te levando adiante a conhecer Deus, né? Conhecer Jesus Cristo e conhecer o teu Pai, né? Celestial, então amém. Não é agora, senão, eu sugiro a você abrir os seus ouvidos, ter um pouco de paciência, que é um fruto do Espírito, se é que você é filho de Deus, não é? E silenciar um pouco, porque é como aconselha, né, o sábio Tiago. Seja todo homem, não é? Tardio em falar. E ouça. Então, quem tem ouvidos, ouça, tá? Porque a quem tem mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o pouco que acha que tem, lhe será tirado. Então, a gente está lendo a palavra de Deus. Se você está contradizendo com a palavra de Deus, então não é porque você realmente deve ser maior do que Deus, né? Ou que o Espírito Santo, quem sabe. Enfim, gente, vamos continuar. Hoje tá, né? Hoje a gente já viu que tá animado, né? Enfim. A igreja é a noiva, o corpo espiritual composto por muitos membros que são os santos, os filhos. Mas esse corpo ainda está sendo formado, pois os filhos ainda não foram completamente transformados, e isso acontecerá no dia da redenção. Você pode ler, Vini, por favor, Romanos 8, 23. Romanos, capítulo 8, versículo 23, versão NVI.
E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção como filhos, veja, a alma... eu não consigo ler. Eu gostaria muito de ler o que está escrito A ali. Jana perguntou, por que os que estavam no caminho de Emaús só conheceu Jesus no partir do pão? Porque não foi permitido, Jana, que eles... veja, o corpo glorioso, isso mostra que Jesus, no corpo glorioso dele, corpo espiritual, ele só apareceu para quem ele quis. Então, ele queria que esses discípulos dele conhecessem pelas Escrituras. Tanto que depois eles dizem, né? Você não lembra que quando a gente ouvia, né, quando ele nos abria as Escrituras, o nosso coração queimava. Não é? Quando eles ouviam acerca das Escrituras que Jesus falava acerca dele mesmo, não é? Como estava descrito nas Escrituras acerca de Jesus, no Messias. O coração deles queimava, não é? Mas os olhos deles, né, como homens, seres humanos, ainda não estavam aptos para ver o corpo glorioso de Jesus. Mas no partir do pão, Jesus abriu o entendimento deles, mostrando que aquele que participar com ele na mesa, aqueles que forem íntimos com ele, então verão como ele realmente é. Entendeu? E isso é vamos dizer assim, uma ilustração, né, para todos nós. Isso é uma forma, né, de mostrar que, se não for pela Escritura, se não for pela verdade, nós não alcançaremos o conhecimento ou a intimidade com Deus. Não conhecendo a Deus, a gente não pode, né, receber absolutamente nada dele, tá bom? Então, Jesus no corpo glorioso não apareceu de modo geral para todos, apareceu para aqueles a quem ele sabia, não é, que pertenceriam a ele. E depois de Pentecostes, então, ele apareceu para muitos outros, tá bom? Então, ou melhor, né? Perdão, depois de Pentecostes não, depois de Pentecostes, todos, né, que receberam o Espírito Santo, poderiam, né, receber o Espírito e também serem como Jesus Cristo após a morte, não é? Após a morte e ressurreição. Jesus foi o primeiro, gente. No dia da redenção que a gente está lendo exatamente agora, é que nós também receberemos um corpo como o de Cristo Jesus. Aí sim a gente vai poder ver Jesus como ele é. Tá? Mas naquele momento ele se revelou a alguns, né? Como o apóstolo Paulo fala, Jana, em 1 Coríntios 15, nos primeiros capítulos ali de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo faz um relato daqueles para quem Jesus apareceu, não é? Então, tirando aqueles, né, que a gente já sabe, que a gente lê nas Escrituras, não é? Em Marcos, em Mateus, em Lucas, Maria Madalena, né, e todas as mulheres lá, o apóstolo Paulo fala de outras pessoas aparecendo. Ali ele engloba ali, né, 500 pessoas, né, e ele não cita os nomes desses irmãos, ele só disse mais de 500 irmãos. Apareceu para Tiago, apareceu para os 12 apóstolos, né, e depois para mim, né, no caso para Paulo, né, para o apóstolo Paulo, como se ele fosse o nascido, né, no último instante, né, aquele que nasceu fora do tempo, não é? Então ele está mostrando, não é, que Jesus no corpo glorioso espiritual não pode ser visto pelas pessoas do mundo, não é, que não tem interesse em entrar no reino de Deus. E mesmo porque, não é, esse acesso ao reino de Deus só seria dado depois no Pentecostes, tá bom? Então aqueles homens que já estavam ali convivendo com Cristo, que comiam, que bebiam com Cristo, essas pessoas puderam vê-lo, tá, no seu corpo glorioso. As outras pessoas não. E a gente só tem acesso, né, ao reino de Deus através das Escrituras, tá bom? Por isso que Jesus falou para eles acerca dele mesmo, através das Escrituras. Foi preparando eles, né, até chegar no local que ele já sabia que poderia fazer a ceia com eles, tá bom? Ter um momento de intimidade. Então vamos continuar ou tem mais alguma pergunta? Tem uma pessoa chamada Sérgio que está blasfemando contra o Espírito Santo e eu avisei que ele está falando não procede de acordo com o que está escrito. Gente, mas hoje está repreendido. E aí ele ainda insiste nisso. Eu vou estar silenciando você, brother, para não distrair aqueles que estão querendo conhecer Jesus em sua palavra. Se você quiser ficar para ouvir, seja bem-vindo, conforme já falei anteriormente. Bem, a Jana entendeu? Jana, ela não falou nada. Conseguiu entender a resposta da tua pergunta?
Enfim, gente, vamos continuar. Qualquer coisa ela responde aí. Então vamos lá. A saber, quando as almas dos que pertencem ao corpo de Cristo, né, forem totalmente revestidas. Que bom. Amém. A saber, quando as almas dos que pertencem ao corpo de Cristo forem totalmente revestidas pelo Espírito e receber o corpo glorioso como de Cristo após sua morte e ressurreição. Elas não serão incorpóreas, pois haverá matéria palpável, porém incorruptível. São as vestes gloriosas, né? Dos santos. No caso, é Lucas 24, 39 e 20. Você pode ler, por favor? Ali mostra, né, que Jesus, ele podia ser tocado, ele podia comer, não é? Mas ele não tinha um corpo que sangrava. O corpo dele tinha carne e ossos, mas não tinha sangue. Por quê? Porque essa matéria aqui não vai herdar o reino de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 39, versão NVI. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Carne e ossos. Então, ele não era incorpóreo, apesar de ser, né, como a gente acabou de falar aqui para Jana, apesar de ser o corpo espiritual, mas veja, né, era espiritual, mas estava manifesto no mundo, tá bom? Vai ser assim que nós seremos manifestos também na segunda vinda de Cristo Jesus, tá bom? Então, a gente não precisa se preocupar, porque a gente não vai ser como fantasmas, tá bom? A gente vai ter um corpo físico, né, que pode ser tocado, mas ele não está sujeito às leis físicas desse mundo. Ele também não morre, não pode ser ferido, não é? E nenhum mal pode acontecer a ele. O mistério consiste nisso. E Paulo usou esse jogo de palavras hebraicas presente na união entre o homem e a mulher, que está descrito em Gênesis 2:24. Ele usou isso em 1 Coríntios 6:16. Você pode ler, Vini, por favor? Usou. Só 1 Coríntios. Só 1 Coríntios 6:16. Com o mesmo propósito, né, de falar sobre a união entre o homem e a mulher. No caso, ele está trazendo tanto a parte física, não é, natural, quanto a parte espiritual. Versão NVI. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Eu acho que eu coloquei... Não é. Não é não. No 1 Coríntios 6:16 não. Só um momento. Não. Ele estava aguardando o final do versículo. Não. É 2 Coríntios, né? Não, é 6:16. Pelo menos não é. Gente, só um momento, por favor, porque às vezes eu cometo erros, né, na hora de digitar. Você mirou uma prostituta sendo na sua cara, né? Sim. Você estava pensando nesse versículo hoje mais cedo, interessante. Não, eu li errado. Você leu errado. Coríntios 6:16. Vocês não sabem que aquele que se une a um... Eu li errado, gente, perdão. 1 Coríntios 6:16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Então, ele está usando ali Gênesis 2:24, tá? Para falar da união entre o homem e a mulher. Então, quando se une, seja para... Aí logo em seguida ele fala, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, se o homem se une a uma prostituta, ele vai se tornar um corpo com ela, uma carne com ela. Mas se une ao Senhor, então vai se tornar um espírito com Cristo Jesus, tá? Essa união, ela é verdadeira tanto na parte carnal, né, na parte física, quanto na parte espiritual. A lei
não é? A ideia vem de Gênesis 2:24. Com o mesmo propósito. Duas perguntas, Sam. Pois não. Vamos por ordem conforme está aqui. Aliás, conforme está ali. A Giana perguntou primeiro. Por que o apóstolo Paulo disse salvar-se as mulheres dando luz filhos? Que salvação é esta? Então, primeiro, né? Ele está se referindo ali à questão, primeiro, né? A natural, né? Quando, veja, Eva, né? Ela teve que dar luz, né? E dela veio o quê? Todos os seres humanos, não é? Só que os seres humanos, eles vieram de Eva corrompidos. Por quê? Porque houve a queda, não é? Mas, através dessa queda, não é? Houve também, lá mais à frente, quando o Filho de Deus veio ao mundo, não é? Veio através de uma mulher. Então, a mulher, Maria, né, vamos dizer assim, limpou a barra de Eva, não é? Porque se pela mulher, não é, acabou entrando, né, a transgressão, através de Maria houve a salvação, entrou a salvação no mundo através do ventre de Maria, não é? Através de uma mulher. Então, ele tá, quando o apóstolo Paulo usa ali a figura, né, de onde você está extraindo isso, que é de Timóteo, né, da carta de Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo ou 2 Timóteo 2, versículo 15, uma coisa assim, não é? 15 ou 16, ele está falando, tá, sobre essa parte natural e a parte espiritual. Por quê? Porque a parte espiritual está falando daquela que nos gera, que está nos gerando, que é a Jerusalém celestial. Sobre isso que a gente está falando aqui. É a mulher lá de Apocalipse, aquela de Apocalipse 12, que está gerando filhos e filhas para a salvação. Então o apóstolo Paulo, ele faz esse joguinho de palavras. Ele sempre usa o termo natural com o termo espiritual. Ele é mestre, né, em fazer isso, em usar, veja, em ir, não é? Entre a alma e o espírito. Ele foi quem mais recebeu esse entendimento do Senhor. Ele é que faz essa, inclusive, por isso que eu acredito que Hebreus, quem escreveu foi Paulo. Porque ele diz, né, que a palavra de Deus é a única cortante, né, que pode penetrar ali entre alma e espírito. Não é discernir uma coisa da outra. Ele também escreveu 1 Coríntios, né, que fala ali, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10, ele faz muito bem, né, essa explicação que diz, né, que o Espírito que nós recebemos não foi o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. E esse Espírito é que sonda todas as coisas e sabe os pensamentos que tem na alma. Não é? Então, só o Espírito é que pode dizer, não é, para a alma, qual é o tipo de Espírito que ela está servindo. Não é? Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele está falando, não é, das duas coisas, das duas naturezas. A natureza que prevalecer, não é? Essa é que vai mostrar os seus filhos. A mulher natural, se ela permanecer natural, ela vai gerar filho para a escravidão. Mas se ela se converter ao Senhor, ela gerará filhos para a salvação, tá bom? É tanto que quando um casal tem filhos, não é? Esses filhos são benditos, não são malditos. Mas se tiver filho com um descrente, né, ou com uma descrente, se não houver salvação, não é? Esses filhos serão malditos. Por quê? Porque não é uma mistura, tá bom? Se não houver salvação, não vai haver para nada, não é? Não vai, é o sal, não é? Que não tem sabor, que fica insípido, que não produz aquilo que deveria produzir, tá bom? Então ele está ali unindo, falando de duas naturezas ao mesmo tempo. Ele está falando daquelas pessoas que permanecerão naturais, ou que ainda estão naturais e por isso precisam de regras. Até a casa do Senhor precisa de regras, não é? Quem ainda não é espiritual e não sabe o seu lugar precisa estar debaixo de regras para que não saia da sua posição e torne o caos naquele lugar que deveria ter ordem, não é? E isso tanto na casa de Deus quanto em qualquer lugar, deve ser assim, não é? E daqueles que, né, já estão no Senhor, mas que ainda são crianças e também precisam, né, estar debaixo de regras para que não haja, porque um crente carnal é o quê? É uma criança espiritual e vai fazer coisas, vai fazer meninices, né? As meninices são coisas carnais. Então ele está falando ali sobre as duas coisas. Se a mulher ela conhecer Jesus Cristo, veja gente, ele está falando de uma coisa, ele está usando uma figura, porque na época que essa carta foi escrita,
as mulheres não eram nem dignas, né, de receber educação, como os homens eram, né? Então elas eram ensinadas pelos seus maridos, quem era casada e quem não era, como é que recebia, não é? Então era necessário, né, que as mulheres tivessem ali, né, uma cobertura, vamos dizer assim, né, que fosse o seu marido, fosse o seu cabeça, né, ou Cristo, ou fosse o cabeça natural, ou fosse Cristo Jesus, tá? Que é o cabeça do homem também, no qual o cabeça é Deus. Tá bom? Então ele está dizendo esse joguinho de palavras, assim como esse ish e chá, não é? Que no meio ali existe a palavra iá. Então ele sempre faz essa diferenciação entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, tá bom? E o Raul perguntou, quem passar para o novo mundo vai se casar, ter família, como nesse mundo pecaminoso? Não. Os filhos, né, da ressurreição são como os anjos do céu. Não é nem caso, nem se dão em casamento. Gente, a questão do milênio, tá? A questão do milênio vai ser um processo, um tempo intermediário entre aqueles que ainda são humanos, né, literalmente humanos, e aqueles que já são nascidos do alto. Ali vai ser o reinado do Messias, vai ser um dia de Deus, né, para Jesus reinar nesse mundo, um único dia de Deus, que são 1000 anos para nós, né, que valem um ano desse tempo cronológico que nós vivemos, né, tempo decorrente do nosso mundo, da nossa dimensão. Ali, né, é tanto que vai ter a árvore da vida, né, para a cura das nações, né, para aqueles que obedecerem, né. Então vai ser um tempo de misericórdia de Deus para aquelas pessoas. Não entendo muito sobre esse período, tá bom? Algumas coisas eu entendo, ainda não sei todas as coisas, mas o que eu entendo, tá, em parte é isso. Agora, com relação aos novos nascidos, não. Porque, como Jesus disse, são palavras de Cristo, tá? Na ressurreição, aqueles que estão, ou seja, recebem um corpo glorioso espiritual, gente, um homem espiritual não tem nem mulher nem homem. É o ser espiritual. E o espírito não tem classificação de gênero, não é? Então, o casamento entre um homem e uma mulher, isso é natural. É tanto que o apóstolo Paulo explica que é um mistério, não é? Entre a Cristo e a igreja. Cristo e sua noiva, tá? Não está falando de coisas físicas, tá? Está falando da parte imaterial, tá? Porque o Senhor é o Espírito. Tá? Embora vá se manifestar, se materializar no tempo certo, mas não vai mais ter essa ordem, tá? De um homem e mulher, porque será um homem espiritual. A alma revestida pelo Espírito será um homem espiritual. Logo, o Espírito não tem gênero, não tem espírito menino e espírito menina, tá? É tanto que a palavra no grego para filho varão, né, para filho de Deus, não é ruios. Quando já atinge, né, a perfeição, quando já é aperfeiçoado, é ruios, que não tem nem homem nem mulher, tá? É uma classificação única, tá? Filho, tá? Como unigênito, por exemplo, tá? Como o primogênito, não tem classificação, tá bom? Porque é espiritual, gente. Espírito não tem gênero, não é? Por isso que Jesus disse, serão como os anjos do céu. Nem se casarão, nem se darão em casamento. Então, o casamento, né, entre homem e mulher para essa era, tá bom? Para a era dos naturais, para a era dos físicos, tá bom? E não dos espirituais. Isso. É isso? Tá bom. Gente, vocês entenderam? Posso continuar? Raul e Jana, compreenderam? Bem, de qualquer forma eu vou continuar, senão a gente vai acabar ficando mais tempo. A gente ainda tem um sermão do 20. Então vamos lá. Pois assim como a mulher foi tirada do homem, veja, o homem, né, Adão. Adão foi o que foi feito primeiro, né? Seremos... Não, meu bem, não seremos anjos. Veja, os anjos, eles foram feitos por Deus já perfeitos. Eles não nasceram. Eles foram feitos igual Adão e Eva foram feitos. Já nasceram adultos, né? Perfeitos, plenos. Nós não seremos assim. Os anjos, eles, apesar da matéria do corpo deles ser espiritual, não é? Mas Deus os fez,
Tá bom? Agora os filhos de Deus não, nós teremos um corpo glorioso como o de Cristo Jesus. Veja, as pessoas, né, que já dormiram, já morreram fisicamente, os que pertencem a Cristo, né, que estão agora na glória, ou na Jerusalém celestial, né, estão na habitação de Deus, essas pessoas já estão aperfeiçoadas. Elas já são o quê? Espíritos, não é? Para a habitação de Deus tem que ser espírito. Então, elas são espírito, mas voltarão no dia glorioso, no dia da redenção. Elas ressuscitarão. Essa ressurreição que Paulo fala é um levantar. Por quê? Porque elas já estão na ressurreição, já estão em Cristo. Então, elas voltarão, retornarão aqui a essa dimensão. Por quê, gente? Porque para a existência aqui é necessário um corpo físico. E quem foi que nos deu um corpo físico que não é dessa matéria mortal? Foi o homem Jesus Cristo. Não é? Então, nós teremos um corpo como o corpo do homem Jesus Cristo, tá? Para a habitação aqui nesse mundo, na nova era que Deus vai fazer. Só que nós não ficaremos, né, limitados a esse mundo. Por quê? Porque espíritos não estão limitados a lugar nenhum. Eles podem ir aonde eles quiserem, não é? Mas existe herança, não é? Existe uma série de coisas que Deus preparou para os seus, não é? Para aqueles que deram credibilidade à palavra dele, não é? E andaram nessas coisas aqui nesse mundo, né? O lugar para um processo de aperfeiçoamento é aqui. Na glória todos já estão aperfeiçoados, né? Cada um no seu estágio, não é? Daquilo que adquiriram, mas já estão aperfeiçoados. Por quê? Porque já são espirituais, tá bom? Mas o corpo não é como o dos anjos, tá bom? É um corpo feito pela própria vida de Deus, né? Pelo Espírito de Deus, tá? É diferente do corpo dos anjos. Nisso, até os anjos, né, desejam prescrutar, investigar, como diz o apóstolo Pedro, né? Pedro fala sobre essa salvação que foi anunciada desde os profetas da antiguidade, né, que até os anjos desejam prescrutar, investigar, sondar. Em 1 Pedro 11, 12, se eu não me engano, tá, gente? Tá por lá na carta de 1 Pedro. Tá bom? Então nós seremos como, gente? Não seremos anjos, tá bom? É diferente. Como? Porque seremos o quê? Espirituais, tá? Seremos espíritos puros, tá bom? Em outras palavras, seremos espíritos puros, não misturados. O corpo que a gente vai receber não tem nada de mistura, é tudo puro. É pureza pura. É luz e vida completamente, tá bom? 1 Pedro 1, 11 e 12. Eu só esqueci de citar o capítulo, né? Perdão, gente. É 1 Pedro 1, do 11 ao 12, tá bom? Tá bom, Raul? Espero que você tenha conseguido compreender. São matérias semelhantes, gente, tá? É espiritual, mas cada um vai ter um corpo de acordo, né, como Deus planejou, tá bom? Existe um tipo de corpo para cada ser, tá? Os anjos são seres celestiais desde o início, tá bom? Nós seremos, né, depois, por causa de Cristo Jesus, por causa da legitimidade que Cristo veio nos dar, a obra de Cristo Jesus. É diferente, tá bom? É nova criação, gente. Quando Deus fala que é nova, é porque é nova mesmo, tá bom? Não existia antes, tá? Não, nunca, jamais existiu. É nova. Quando fala nova, é nova de verdade, tá? Deus não exagera nas palavras. As palavras de Deus, elas são muito bem comedidas. A gente é que precisa investigá-las, né, para saber se o termo que estamos usando está adequado ou não. Mas Deus nunca exagera, tá bom? Então, pois assim como a mulher foi tirada do homem, a noiva ou a igreja foi tirada de Cristo. Veja, o cabeça da humanidade, que é Adão, ele foi feito primeiro, não é? E depois Deus foi lá e fez a mulher através de Adão, né? De uma costela que ele tirou de Adão. Então a mulher, a primeira mulher, a quem Adão deu o nome de Eva, ela veio dele. Não é? Mas depois Deus inverteu as coisas. Todo homem viria de mulher, tá bom? Isso é o que Deus faz, né? A noiva ou a igreja foi tirada de Cristo. Essa é a união eterna. Ninguém pode separar. Romanos 8, 35. Você pode ler bem. Versão NVI. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois é, uma pergunta, né? Quem? Quem é maior do que Deus, não é? Pois ele deu sua vida por ela. Jesus deu sua vida pela sua noiva.
Efésios 5:25. Pode ler, Vini, por favor. Versão NVI. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Oh, Letícia, querida. A paz do Senhor. Gente, graças a Deus, minha vista está melhorando, está se abrindo. Amém. Eu não estava conseguindo olhar para a tela direito. Fiquei tanto tempo estudando a palavra que eu fiquei... A palavra mesmo te curando. Hã? A palavra mesmo te curando. Não, mas o reflexo, né, da luz, muita luz, a luz verdadeira com a luz do celular, e aí dá um bug nas vistas. Então, Letícia, querida, você pode ficar um pouco conosco e ouvir a palavra do Senhor, e aí o próprio Espírito Santo vai falar para você aquilo que você tem solicitado a Ele, tá? No teu oculto, né? Na tua intimidade, né? Que você tem falado, você tem clamado. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te atribuir aquilo que você está pedindo, tá bom? Então, pois ele deu a sua vida por ela, Jesus deu a vida pela sua igreja, pela sua noiva, né? Pode ler de novo, Vini, por favor, que eu estava aqui dando atenção para a Letícia. Efésios 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A 1 Coríntios 6, do 16 ao 17. Então, todos nós que estamos em união com Cristo, nós somos já considerados diante de Deus um espírito, tá? Com ele. Não tem como nos separar de Cristo Jesus. Ninguém pode. Tá bom? O que Cristo fez é irrevogável. Mais uma vez, o apóstolo cita a mesma passagem de Gênesis, e não como mera coincidência, nem por falta de referência, mas a confirmação da verdade eterna. Em contrapartida, a mesma referência à prostituta, cujo espírito de prostituição está revelado em Apocalipse 17:5 e 18:2. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então existe, não é, uma mulher aí, uma infiel, não é, que é uma figura, gente, da mulher. Por quê? Porque gera filhos. É por isso que o apóstolo Paulo falou, tá, acerca ali da mulher, quando a Jana perguntou, tá, a mulher que gerará filhos, tá. A figura é usada, tá, tanto para infiel quanto para fiel, porque a mulher gera filhos, tá bom? Assim como a terra, não é, produz através da semente, né, ela gera, não é, através da semente, a mulher também. Deus deu essa capacidade à mulher, né? A semente do homem é introduzida no ventre, né, no óvulo da mulher, e ela produz, não é, de acordo com a espécie. Então, assim como a fiel dará luz a um filho puro, ao filho ruiós, né, ao varão perfeito, né, aquele que regerá as nações com cetro de ferro. Veja, isso é uma figura do Cristo, não é? O Cristo que se entregou por nós, e também do seu corpo, do qual ele é o cabeça, tá? Dos seus filhos, os filhos espirituais gerados através da semente que é Cristo Jesus. Então é utilizada a figura da mulher porque ela é que dá luz, ela que dá filhos, tá? Ela que gera filhos.